Olá você, tudo bem? Estamos começando agora o programa Notícias Nacionais e Internacionais, notícias comentadas com o Dr. Orlando Gomes. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Clodoaldo. Estamos aqui para comentar assuntos de interesses sociais. Apenas comentários, nada mais que comentários. Doutor Orlando, um caso aí que volta às manchetes e ganha espaço nas colunas policiais. O primo do goleiro Bruno foi assassinado. Foi queima de arquivo? Primo do goleiro Bruno é morto. 24 anos, várias facadas na cidade de Belo Horizonte. Exatamente, doutor. É o seguinte, essa questão da testemunha e do réu é uma questão relevante e tem causado transtornos sociais, levado a crimes e outras coisas mais. Esse rapaz que foi assassinado, Clodoaldo, era uma testemunha-chave nesse caso. Testemunho importante, né, doutor? E a testemunha às vezes fica numa situação difícil, porque o réu pode mentir. Se o réu mentir, não há problema nenhum. Agora, a testemunha não pode mentir. Se a testemunha mentir, é falsa testemunha, a testemunha pode ser presa em flagrante na própria audiência. Eu algumas vezes já vi o juiz determinar a prisão de testemunhas na própria audiência. A testemunha falando, comprovou que está mentindo, o juiz na hora determina a prisão por falso testemunho. Então, aqui é um caso realmente um pouco complexo. O rapaz foi assassinado com várias facadas, suspeito de participar do desaparecimento de Elisa Samúdio. Sérgio Rosa Salles, 24 anos, foi assassinado com 6 tiros por homens em uma moto em Belo Horizonte. Ele esperava o julgamento em liberdade. Esperava o julgamento em liberdade. Não chegou ao julgamento. Já foi condenado pela execução, né? Pela execução, exatamente. A polícia acha que é queima de arquivo. Todavia, vamos aguardar para ver o que é que se passa. Querendo ou não, alguma coisa aconteceu. Ou seja, se ele estava envolvido ou não com a situação lá do desaparecimento lá da Elisa Samúdio, ele pode estar também envolvido com outros problemas aí e, de alguma forma, um motivo teve para ele ser assassinado, não é, doutor? O certo é que, se viu uma testemunha importante, esta já foi levada ao cemitério, desapareceu. Esse não abre mais a boca. Não abre mais. Esse falou, ele não falou a verdade nem mente. O problema hoje social é muito sério, Clodoaldo, telespectador. Fala-se na redução das penas, porque aumentar a pena e não ter onde colocar o criminoso não adianta nada. Aumenta a pena, mas onde vão esses criminosos? Em cada esquina uma igreja, porque é a única solução, porque a verdade é que a igreja educa, né? A igreja educa. A igreja transforma. A igreja tem tirado muita gente aí do vício, do crime. Em cada quarteirão, uma igreja. Que não seja em São Paulo, mas seja no Brasil todo. Exatamente. Doutor, aproveitando só esse gancho aí, o senhor falando do problema social das drogas, o poder público também teria que fazer alguma coisa aí para ajudar a resolver essa situação e dar um encaminhamento para esses menores. Como que o senhor analisa essa situação? O problema do menor está muito ligado à droga, né? E os jornais de ontem estão focalizando uma decisão do Supremo Tribunal, né? Exatamente. Adolescente detido por tráfico o STJ. O adolescente detido por tráfico pela primeira vez, ele não deve ser internado. Não deve ser internado. E há muitos internados que vão ser soltos. A notícia do jornal de ontem é o seguinte: favor ao crime, benefício aos criminosos. O STJ fez um grande favor ao setor de recrutamento do crime organizado,
Jovens de 18 anos que forem flagrados traficando drogas pela primeira vez não podem mais ser internados em instituições de reabilitação. Doutor, eu vou citar um dado aqui do estado de São Paulo. Os detidos por tráfico representam 42,7% da população de internos. Quase metade, 42%. Quase a metade, hein? 42%, doutor. E nos últimos 6 anos, o tráfico foi o principal motivo do aumento aí da lotação. Então, o que estava ocorrendo ali em São Paulo, doutor? Os juízes pressionados, principalmente do interior do estado, sentindo-se pressionados pela sociedade, eles estavam preferindo internar o jovem em vez de tratá-lo. Exatamente, bem isso mesmo. Agora, pelo entendimento da corte, que editou a súmula sobre o assunto, com base no Estatuto do Adolescente, que a internação só pode ocorrer quando houver reincidência, descumprindo a punição anterior ou mais situações em que o infrator for condenado mediante grave ameaça, somente nesses casos. Então, hoje o menor está desamparado pelo STJ e criou uma súmula. A súmula significa o seguinte: é o modelo do ordenamento jurídico. Então, os demais tribunais vão julgar de acordo com essa decisão do STJ. O STJ é a mais elevada corte de justiça do país. Doutor, mas criou-se agora um problema. Então, os menores de 18 anos estão lá traficando, a polícia prende, e aqui acontece na nossa cidade que a gente está cansado de ver, é solto. E quem que tem que resolver esse problema social? São as nossas autoridades, nossos políticos, poder público? Seria o poder público, em qualquer de suas alçadas. Em Londrina mesmo não existe, doutor, um trabalho específico ali de encaminhamento desses menores, desses jovens. Porque a educação é a única solução. Olha, não há coisa mais difícil do que recuperar um drogado. É muito difícil. Inclusive, esses drogados geralmente são menores. Agora, o tribunal, o STJ, entendeu que o menor não está sujeito a tratamento, a internamento, se ele for primário. Se ele for primário, não tem direito ao tratamento. Então, para onde que ele vai? Ele vai para a rua. Ele vai para o crime. Ele vai ser abandonado. Porque o pai não pode, a mãe não pode. A justiça, que tem a missão de cuidar de seu povo, está se imiscuindo da sua responsabilidade. Essa notícia foi amplamente divulgada por todos os jornais de São Paulo. Os menores hoje não podem mais ser internados, a não ser que sejam reincidentes. Doutor Orlando, estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Notícias Comentadas e voltaremos amanhã. Meus amigos, estamos chegando ao final. Diariamente estaremos aqui comentando notícias. Nada mais do que comentários das notícias que interessam ao povo. Às vezes o povo está interessado em mais detalhes. Nós estamos aqui detalhando as notícias que já foram comentadas. Lembrando que você pode assistir várias versões em vários horários da nossa programação aqui no Canal 8, em diversos horários. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo programa.